Pode Café, o podcast do café. Oferecimento Syngenta e Sicoob Credileste. Olá pessoal, bem-vindo a mais um meu Pode Café. Marque no sininho se você vai gostar do que a gente vai estar conversando aqui hoje. Não se inscreveu ainda? Se inscreva, né? E preste atenção aí no nosso endereço de Instagram, tá logo aí embaixo. Participe, dê sua opinião, né? Porque, como a gente diz, sempre a vida só começa depois do café. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema muito interessante. Vamos falar de pós-colheita. Uai, mas que conversa é essa? Nós ainda estamos colhendo café? Sim, mas a vida de produtor é isso, né? A gente já acorda pensando no dia depois de amanhã, né? Naquilo que a gente tem que fazer. E esse ano está um ano um tanto quanto diferente, né? Nós estamos vendo aí, nós que estamos na colheita, nós que estamos acompanhando aí a colheita no Brasil como um todo, nos países, né, do mundo aí que já estão colhendo café, a gente está vendo algumas coisas muito diferentes na questão de clima, na questão de maturação, na questão de pragas que estão entrando. E hoje, para falar sobre isso, a gente está chamando aqui a Mirelle Dornelas. Bem-vinda, Mirelle, a mais um episódio do meu Pode Café, né? Seja bem-vinda. Mirelle, fala um pouquinho de você, para que a turma aí possa te conhecer. Primeiramente, muito obrigada pela presença, pelo bate-papo. Meu nome é Mirelle, eu sou RTV da Syngenta, na região das Matas de Minas. E vim aqui trocar essa ideia com todos vocês, para que a gente entre um pouco mais a fundo na nossa realidade. Estamos, de fato, vivendo uma realidade um pouco diferente, então a gente precisa de entender isso para tomadas de decisão. Ô Mirelle, bom, a gente está na colheita, você está acompanhando isso, né? Nas matas de Minas como um todo, em outras regiões do Brasil, e o que a gente está vendo é isso, né? É uma colheita muito diferente de anos anteriores, né? Uma maturação muito desigual, né? E a gente já está observando também, eu acredito que todos nós, produtores, já estamos observando que a lavoura já começa a ficar sentida, né? Não é só aquele sentido de colheita, né? Porque, claro, quando você colhe café, a lavoura vai sentir mesmo. Mas tem alguma coisa diferente acontecendo, né? O que vocês estão percebendo nisso aí? De fato, né, Mauro? A gente está passando aí por muitas intempéries climáticas, né? A divergência climática está muito forte para a cafeicultura. E é uma empresa a céu aberto. E a gente está sujeito a isso, né? Uhum. A gente tem que viver tudo isso. A gente tem passado por um veranico, né? Foi a florada do ano passado, né? Está nessa presença, alguns cafés estão no chão, né? Uhum. Daquela primeira florada que se iniciou lá atrás. E hoje a gente vem passando o quê? A rentabilidade não está tão legal. Eu esperava uma produtividade e ela não está sendo aquela que eu esperava de fato. Uhum. Então isso tem que meio que deixar o produtor um pouco meio que perdido, né? A gente fica inseguro mesmo. Por isso é o nosso bate-papo hoje, né? Para a gente tentar ajudar nesse direcionamento. E hoje a gente tem passado por quê, né? Estamos sim dentro de uma colheita essa que esperávamos um pouco pior, veio um momento bom e agora está intermediário, né? Acredito que você como produtor consegue até dizer um pouquinho melhor. Mas a gente está no momento que o quê? Essa condição climática vem nos afetando em diversas formas, né? Viemos do ano passado, de um momento mais seco, tivemos muitas incidências de praga e viemos agora para esse ano numa condição climática ali, os dias um pouco mais quentes, as noites mais frias e úmidas, e entramos numa colheita bem nesse sentido, né? Se a gente parar para pensar, aquele frio de colheita diurno, ele não está acontecendo de fato. Né? O frio está chegando só à noite, durante o dia está fazendo calor. Então é interessante porque na hora que você usa, né, a expressão que a gente está no veranico, é mesmo, nós estamos no veranico no mês de maio e junho. Né? Veranico geralmente é janeiro e fevereiro. E esse ano está acontecendo agora, né? E pelo visto vai continuar. Né? Esse inverno vai ser um inverno diurnamente quente e à noite fria, né? É o que a gente está acompanhando aí. E como é que a lavoura responde nisso? Pensando colheita, todos essas condições adversas, né? Condições ruins, né? Para a manutenção da lavoura. Dicas, manda lá. Nessa diferenciação que a gente já vem passando, a gente já entrou em uma colheita um pouco diferente. Em algumas áreas, a gente teve muita presença forte de ferrugem, mas foi um momento difícil de tomada de decisão. Eu posso ou não pulverizar?
E boa parte teve uma antecipação de colheita. E não pudemos tomar uma decisão de uma pulverização para aquela limpeza. Certo. Entramos naquela safra, que de fato a gente tem o sentir da lavoura pela própria safra, viemos o sentir também de uma ferrugem tardia. Tivemos danos. Isso vai nos trazer algumas perdas. Há alguns 5, 6 meses atrás, olhávamos para aquele crescimento de ramo e falávamos, nossa, 2025 a colheita vai ser maravilhosa. Hoje a gente já não consegue olhar com aqueles olhos tão brilhantes, né, para aquilo ali, porque a gente já vê uma presença de queda de folha por uma pós-colheita, por uma incidência de ferrugem, e entre outros mais. Então hoje, né, estamos iniciando uma saída de uma colheita, em algumas regiões acredito que já estejam finalizando, então estamos iniciando a saída. Exato, mais baixo, né? Então estamos iniciando uma saída de uma colheita. E agora sim é a hora de tomada de decisão. Por quê? Quanto mais esperarmos com essa condição climática que você bem falou, de dias quentes, noites frias e úmidas, essa ferrugem ela só vai continuar o ciclo dela. Isso é muito preocupante. Todas as folhas do ramo do café que tiver a incidência de ferrugem são folhas perdidas e a gente precisa dar folha para a produção. Então a tomada de decisão é agora. Ah, mas Mirelle, é normal uma tomada de decisão de aplicação de produto de ferrugem já no pós-colheita? Em condições normais, que não vínhamos passando nos últimos anos? Não. Mas estamos vivendo um momento diferente. E aí, até a pergunta que eu devolvo para o Mauro produtor. De fato, você vai esperar para ver o que vai acontecer ou vamos tomar uma decisão fora da nossa casinha? Esse é o ponto. Então a gente precisa de tomar uma decisão. Na verdade, a gente tem que sempre pensar, né? Quando se fala de praga, sempre primeiro no preventivo, né? Uma doença, né? E o que a gente está vendo é o seguinte, nós já estamos passando essa etapa do preventivo, já está acontecendo. Exato. E esse é um ponto de preocupação. Quanto mais tempo deixarmos, mais prejuízo temos. Então vai valer de quê? Nós, como profissionais, de fato, de orientar um produtor na tomada de decisão. E como você bem falou, estamos no momento de quê? De limpeza. Já está instalada aquela doença. Então nós precisamos de tomar uma decisão. O que a Syngenta hoje recomendaria? Nós temos uma posição de priori extra, né? A gente trabalha ali o priori extra mais a junção do nosso adjuvante, que é o Ocma, para fazer essa aplicação agora. Porém, a gente precisa de ter muita atenção de que o priori extra na carga de triazol, que é um dos ativos que ele vai até uns 5% de incidência. Será que a gente só tem 5% na nossa região? Eu acredito que é mais, né? Possivelmente é mais pelas nossas visões. Quando a gente trata um pouco a mais, né, um pouco acima de 5%, a gente já faz uma junção com outro produto, que aí a gente aumenta um pouco a fonte de triazol, que é o que vai agir ali de fato naquela limpeza, que a gente trabalha com Alto 100. Então é um momento de que basta eu simplesmente dizer que fiz, ou basta eu fazer e, de fato, aquilo ali ser efetivo para o meu problema. Então, esse é um intermédio de tomada de decisão. E já tivemos questionamentos. Ah, mas uma pulverização dessa não existia no meu cronograma e vai ser um custo a mais. Sim. Mas entendemos, né? Será que, de fato, isso é um custo a mais? Quanto nós podemos perder com essa condição climática? Acho que a pergunta é essa, né? Custo a gente tem, né? Para você cuidar de uma lavoura, você tem que gastar. É um investimento. Essa é a realidade de todos nós. É investimento. Né? Você vê, o ano passado, eu escuto muitos produtores falando, por exemplo, que por uma questão de safra pequena, né? Problemas climáticos nós tivemos, já era um ano de bianualidade mais baixa, né? Aqui na nossa região. Então, muita gente não fez o trato, seja adubação de solo, adubação foliar, aplicação de defensivos, da maneira correta dentro do que seria indicado por uma assistência técnica e tudo mais. Exatamente por falta de recurso mesmo, né? Exato. Então, quer dizer, já vem uma lavoura, grande parte das lavouras não cuidadas da maneira ideal. Aí, esse ano, a nossa região está tendo uma carga maior, né? Todos nós. Estamos tendo grãos menores, mas estamos tendo uma produção maior. Tá, a planta vai sentir muito mais, seu cafezal vai sentir muito mais, né? Esse esforço de carga. Então, quer dizer, tudo está convergindo para que abra-se as portas
para a entrada de pragas e doenças, né? A ferrugem já está evidente. Vamos pensar aqui também na região cercóspora, né? Nutrição, noite fria e úmida, dia de calor durante o dia. Isso também entraria nesses cuidados aí, nessa ideia de se fazer essa pré-florada, que depois nós vamos falar disso, né? Porque eu nem sei se vai ser pré ou pós, porque já está abrindo botão nas plantas, né? Tem que haver também essa preocupação, o produtor tem que olhar como é que está a incidência disso, não só de ferrugem, mas de outras pragas. Isso aí com toda certeza, né, Mauro? A gente tem que dar a devida atenção para a gente ter o menor prejuízo. E você bem falou que a gente já vem passando por momentos delicados, não só a condição climática que nos traz para esse problema que em algumas regiões já está instalado. Tem também um manejo um pouco inferior que muitos conduziram. Mas sim, a gente precisa de olhar para uma cercosporiose, a gente precisa de olhar para um momento de que o quê? A gente está num período mais seco, será que não vai vir alguma incidência de um bicho mineiro, de um ácaro? Então é uma atenção que a gente precisa de fato dar. Pensando na ferrugem e cercosporiose, com esse manejo que nós citamos aqui agora há pouco, Priori Extra, por exemplo, ele vai controlar muito bem. E a gente, de fato, né, vamos pensar aí, o modo de dizer, a planta está meio que caduca. Ano passado também ela meio que caducou, né? Exato. E ela está para um momento desse. E aí, o que nós vamos viver agora, logo num pós-colheita? Será que a gente vai viver uma pré-florada? Será que a gente já vai cair ali numa pós-florada? Assim que acabar de colher, a gente já está num pós-florada? Porque na verdade o que a gente está vendo, né, nas áreas que a gente está trabalhando colheita, isso aí, a internet está cheia disso, né, as redes sociais, todo mundo mostrando aí, botões florais e às vezes até flor, né? Quer dizer, se por acaso ficar aí 2 dias garoando, que é normal na nossa região, nós vamos ter florada no mês de junho, julho, início de julho. O ano passado a primeira foi final de julho, né? Já foi cedo, Já né? desorientamos. Agora, você imagina o que acontece. Então, quer dizer, como é que fica isso? O produtor fica perdidão, né? Ele vai ficar inseguro. E agora? Porque aí eu faço uma aplicação de defensivos combatendo ferrugem, ou cercóspora, ou foma, ou qualquer outra coisa que aparecer, bicho mineiro. Mas e as flores do café, ou os botões, eles vão sentir? Será que eu deixo isso para pós-florada? Mas quando que vai ser a florada maior? Também a gente não tem ideia, né? Exato. Isso é um bom ponto, tá, Mauro? Nós estamos falando de um ativo chamado triazol, né? É um produto um pouco delicado pensando na florada. Foi até um ponto que já discutimos com o produtor do seguinte: mensura qual que é o seu menor dano. Vamos pensar que a gente está com a florada aí já por abrir, já está aquela branquinha já. Vamos pensar que ela está por abrir já. A sua florada vai ser mais importante ou o seu dano de ferrugem vai ser mais importante? Então vai ser uma tomada de decisão em conjunto, né? Nós como profissionais junto com o produtor. Entendemos que hoje, colhendo o café que a gente está colhendo hoje, a gente não está colhendo a florada de final de julho. A florada de final de julho possivelmente está no chão. No chão. Ela secou. Nós não tivemos chuvas em outubro, novembro, dezembro, boa parte de janeiro. Então foi pro saco. Exato. Pro saco não, pro chão, né? Poderia ter ido pro saco. Pode ser que consigamos fazer uma varredura? Pode ser. Acredito que por mão de obra um pouco nos dificulta. Difícil. Mas ele está no chão. Hoje, pensando numa possível florada início de julho, a gente vai colher essa flor? Não. Também não. Possivelmente não. Então a tomada de decisão vai se afunilando para um ponto mais fácil. O que muito me preocupa, a gente tem mão de obra efetiva na nossa região? É um ponto muito delicado. E nós temos janela? É um outro ponto muito delicado. Se falando da cultura do arábica, a gente sabe que a nossa predominância, né, que a gente consegue calendarizar diante do momento que a gente está vivendo, é mais a parte de doença, a parte fúngica, que é a nossa realidade. A parte de praga é se acontecer um bicho mineiro, se acontecer um ácaro, a gente vai viver aquele momento. Olhando para tudo isso, qual o momento o que nós poderíamos fazer para um momento desse, por exemplo? Estamos saindo de uma colheita. Vamos pensar em entrar na pré ou pós-florada ali. Você como produtor, você acredita que a gente conseguiria fazer uma aplicação agora de ferrugem e daqui a pouco pensar num pós-colheita para fechar aquela porta e não entrar um complexo fomo ou uma bactéria? Se eu fosse responder como produtor, né, pensando na minha lavoura, hoje eu não conseguiria, porque eu estou em plena colheita. Então é isso, mão de obra. Eu vou ter que tirar a turma da colheita para trabalhar aquelas áreas que já foram colhidas.
nas áreas que eu estou colhendo, jamais eu poderia fazer um negócio desse, não só pela questão da falta de mão de obra, mas a questão de reentrada, de carência, de etc e tal. Né? Então, quer dizer, hoje, né, o mercado está cada dia mais atento a essas questões, né? As análises químicas de grão estão cada vez mais sofisticadas, mostram ali qualquer residual, né? E aí os mercados compradores vão te bloquear, não vão te comprar o seu café. Então, quer dizer, hoje eu acredito que não é só a minha realidade, porque o que acontece? A colheita está indo devagar. Todo mundo ainda tem esperança que aquele verde vai amadurecer ou vai virar verde cana, né? Então, assim, está uma colheita devagar ainda, não está todo mundo naquele ritmo de uma colheita, né? Bom, vai acabar que vai acontecer, porque o verde não vai amadurecer, então vai todo mundo pegar violentamente para acabar de tirar os cafés do pé. Mas eu não vejo hoje, né, com essa possibilidade de floração, não vou falar de início de julho, não. Vamos pensar no final de julho, como no ano passado. Mesmo assim, fica difícil da gente conseguir colocar uma ação dessa dentro de um planejamento com todos esses fatores aí que você está falando. Né? E mais a parte de recurso. Para comprar os produtos. Não tenha dúvida. Né? Essa é a realidade. Então, primeiro a gente tem que vender café. Tem que fazer o dinheiro. Né? E até aproveitando, fazendo um push de uma fala sua, e vale a gente ressaltar por estarmos falando de defensivo, né? Não é o defensivo o problema. O problema é a conscientização de uso. Você bem sinalizou. Se você aplicar dentro de uma possível colheita, você vai ter um residual de algum produto. Claro. Aí o dano é do defensivo? Possivelmente não, é de fato do manejo. Então esse push eu queria fazer às vezes, o apedrejamento do uso defensivo. Mas é o uso correto. Exatamente, você tem que buscar usar da forma correta. Exatamente. A gente não produz café sem defensivo. Perfeito. Claro, tem o pessoal que trabalha na linha de orgânico, tem, mas aí é uma outra história, né? Você tem uma renúncia de produtividade, você tem um público muito específico, mas nós, a maioria de produtores que trabalham com produtividade, querendo ou não, a gente tem que usar. Né? Agora, usar da maneira correta, eu vou evitar isso, residuais no meu produto. Você já não vai ter um problema. Não tem problema. Voltando para o nosso papo, que é o quê? O que a gente vai fazer de tomada de decisão, você já falou muito bem. Se mesmo que a florada venha final de julho, as nossas janelas são muito curtas e a gente tem as dificuldades de mão de obra. Então isso tudo nos traz para quê? Mirelle, então o que você como profissional recomendaria? Eu traria muito pela realidade de que temos um problema já instalado e temos um possível problema, que nós podemos precaver desse problema. Hoje faríamos o quê? Aplicações de produto de ferrugem e cercosporiose, já imediato, mas aproveitaria o quê? Qual que é mais difícil? É só a compra de produto ou eu também pagar uma mão de obra? Se eu descasar isso daqui, pode ser que a nossa realidade vai virar e falar assim, não, eu não tenho condição de fazer isso descasado. Mas a gente tem a oportunidade de quê? Eu vou controlar o meu problema, que é a minha ferrugem, a minha cercosporiose, e já vou entrar com o meu preventivo de florada, que é pensando no complexo FOMA, que a gente tem usado bastante, que é o Miravis Duo. Eu entro ali no complexo FOMA, na parte de bactéria, manda muito bem ali na cercosporiose também, que já vai estar em cima do Priori Extra. Então a gente vai ter o quê? Eu aproveitei o meu manejo e já mitiguei muitos problemas que estão por vir. Mas se aparecer alguma praga, então, se aparecer alguma praga, a gente vai de fato apagar o fogo. Especificamente aquela dali, né? Exato. Igual você citou, o bicho mineiro, o ácaro. Exatamente. Que não nossa amiga Broca, que não vai estar agora não é hora dela. Deixa ela quietinha. Não precisamos preocupar com ela agora. Mas que é um bom ponto. Hoje, falando nesse manejo, a gente está pensando o quê? No que de fato o café nos exige. Diferente se a gente falasse, não, Mauro, entra então com um produto de bicho mineiro. Mas, Mirelle, eu não tenho problema de bicho mineiro. Já os demais, a gente sabe que a gente tem. A gente está numa condição climática perfeita para isso. Isso daí é um manejo básico do café. Né? Que a gente vai estar entrando o quê? Possivelmente, vamos falar que a gente está nessa fase caducando, que é o que a gente está imaginando que está caminhando, de um pós-colheita pré-florada, meio que em conjunto. Eu acho que a realidade vai ser essa, né? Não vai ser muito diferente disso, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu aproveitei a minha mão de obra, que é o ponto mais difícil que muito se ouve no campo. Eu não tenho mão de obra para fazer isso, Mirelle. Então, eu tenho que ter essa cautela.
Menina, o negócio. Esse ano vai ser um ano, então, de desafios, né, Mirelles? Eu acho que vai. Assim como o ano passado, assim, a mim, né, com 20 anos de cafeicultura, me surpreendeu, né, se eu pensar na fisiologia da planta, a resposta da fisiologia da planta em relação às condições climáticas e toda a consequência em cima, né? Eu acho que esse ano a tendência é a gente estar repetindo alguma coisa em relação ao ano passado. Pode ser que daqui a uns anos a gente comece a colher café, vai ser em dezembro, né? Janeiro. Possivelmente, né? Vai inverter. Né? O hemisfério sul vai produzir durante o verão e o hemisfério norte também vai estar produzindo durante o verão. Bom, mas aí, quer dizer, de qualquer forma, eu acho que o que você está falando aí é muito importante nessa questão da gente, né? Que temos, né? Responsabilidade, é o nosso ganha-pão. Com as nossas lavouras, tá muito atento a isso, né? Porque isso que a gente está falando, às vezes fica num nível... não dá para prever, né? Se a flor vai abrir, se não vai abrir, se vai ter chuva, quando que a chuva vem, é setembro, outubro. Ninguém está arriscando os modelos meteorológicos, o que a gente acompanha aí, ninguém arrisca falar daqui a 2 meses de clima, né? Ninguém arrisca falar de 2 meses. Né? O que dirá como é que vai ser o nosso verão? Laninha entrou e daí? Ninguém arrisca falar nada sobre os efeitos da Laninha aqui para nós, para nossas lavouras. Então, ou seja, vai ser um ano de surpresas, né? Um ano de talvez de desgaste, né? Para o produtor. Desafiador, né? Com toda certeza. Essa questão que a gente está falando aí de floração, essa floração fora de hora, né? É claro, não são todas as plantas, mas grande parte dela aqui na nossa região, né? Eu acho que aqui para baixo, né? No restante do Mata de Minas, a gente tem visto também colegas produtores postando fotos de um monte de botões florais, já algumas florzinhas. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que ter essa atenção quase que no dia a dia, daqui até o final da nossa colheita, né? Para tentar encaixar isso aí que você está falando, né? Todos esses cuidados, tentar encaixar da melhor maneira possível nessas janelas. Concorda? Esse é um excelente ponto. E assim, de fato, a gente não está vivendo uma janela muito assertiva, né? Não. Meio que a gente está prevendo algum calendário diante da condição que a gente está vivendo, mas o posicionamento e a tomada de decisão do que fazer vai ser muito importante também. Igual você muito bem falou, será que eu vou de fato sair de uma pós-colheita pensando na pré-florada e já vou estar caminhando para uma pós-florada em alguma situação? A gente tem que pensar que o quê? A gente se posicionou muito bem aqui quanto a Miravis Duo, por exemplo. O Miravis Duo, ele me dá um residual além do que os demais produtos do mercado nos oferecem. Então eu diminuo o quê? Essa janela de oportunidade de entrada. Mas Mirelle, se eu fizer agora, será que não está muito cedo? Eu consigo aumentar um pouco mais de janela para a gente tentar ser o mais assertivo possível. Porque acertar de fato, Mauro, é um pouco complexo a gente falar que vai acertar, né? A gente tem que mitigar esse problema, tem que diminuir esse problema. E se você pensar assim, numa pré-florada e numa pós-florada, nessas condições de floração, como foi o ano passado, então quer dizer, eu tenho... Né, o ano passado nós, né, tivemos aqui na região, na verdade, 5 floradas. Então, quer dizer, eu vou ter 5 pós-floradas, isso inviabiliza para o produtor. A realidade é essa. Isso, né, em cima de todos esses aspectos que a gente falou. Mão de obra, janela, recurso financeiro para isso. Né? Então, quer dizer, uma série de coisas que somam aí que inviabiliza. Né? Então, quer dizer, talvez seja o caso da gente estar acompanhando, né? E a gente sempre fala muito disso, sabe, o Mirelle? A importância de se ter uma assistência técnica. Não é perguntar ao vizinho, por melhor que o vizinho trabalhe, por mais bonita e produtiva que seja a lavoura do vizinho, não é ouvir o que o vizinho faz. Né? Mas é você ouvir uma assistência técnica, que você tenha confiabilidade, que ele conheça a sua lavoura, para você errar menos. Vamos chamar assim, né? Então, quer dizer, a gente tentar numa leitura hoje, né, pós-colheita, quem está terminando, os talhões que a gente já está terminando, coisa e tal, como é que está a probabilidade de floração daquilo ali? É uma floração de quê? Dentro do que a planta iria, né, florescer, olha, vai sair 10% das flores agora, vai sair 5%. Tem um cálculo, tem uma estimativa nisso aí para essa decisão, que senão a gente realmente fica perdido, concorda?
Esse é um excelente ponto, Mauro. Às vezes a gente faz muita coisa, né? O próprio produtor faz muita coisa, dando muito tiro no escuro. Isso, de fato, às vezes não vai retornar um benefício para ele, vai ser um custo. É prejuízo. Ele tem que equilibrar o que é custo-benefício para ele para tomar de decisão. Ah, minha florada está muito longe, será que não vai ser melhor eu só então controlar minha ferrugem e minha cercóspora agora e depois eu tenho capacidade de ter uma mão de obra para me fazer minha pré-florada? Perfeitamente. Que é onde a gente fala o quê? A tomada de decisão manda tudo. A tomada de decisão em um momento muito adverso que a gente está vivendo hoje, ela é necessária. E a consultoria é muito importante para isso. Que ele vai estar lá fazendo o quê? Tomando a decisão por você. Que é o que às vezes você não tem condição de fazer no seu dia a dia. E às vezes a gente não tem o entendimento. Né? Olha, eu como produtor, eu já estou vendo lá, botão floral, já estou vendo flor. Tá, mas e aí? Quanto que isso significa? Eu não sei fazer essa contagem. Eu não tenho olhos para olhar um talhão e dizer, olha, esse talhão vai estar abrindo daqui 15 dias, 20 dias, 5% da possibilidade dele de flores. Né? Então, quer dizer, eu preciso que alguém me diga isso. Eu não sei ler. Eu acho que a maioria de nós não sabemos. E hoje a gente fala do macro, né, Mauro? A gente está falando de uma sugestão que a gente tem acompanhado que está indo na tendência. Isso. Nós não estamos tomando decisão também para o produtor. O ponto de agora é o quê? A atenção no problema. Pode ser que se deixemos esse problema continuar tomando força, pode ser que venha uma nova frustração de safra, que é o que a gente não quer. Não, ninguém quer. Que é a relação. A gente vive de quê? A cafeicultura, não tem do que mais viver aqui. Então a gente precisa de quê? Estabelecer ela e de fato que ela se torne produtiva. Então quanto mais eu produzir, menos é o meu custo. Né? É lógico. E se isso meu for custo inverso... de saca vai ser muito menor. Exato. A minha possibilidade de ganho na saca, é claro que ela é maior. Se eu tenho mais sacas com o mesmo custo, né, ela vai ser maior. Esse é o equilíbrio. A gente está tomando a decisão cedo? A gente está tentando alertar que é um possível problema e que pode ser um possível dano. E olhamos de fato, né? Se a gente conseguir uma condição climática bacana, um manejo muito legal e bem assertivo, a gente tem uma expectativa boa de safra para 2025. A gente tem visto boas lavouras, com bons tratos, mesmo com alguns recuos ali de tratamento de alguns anos atrás, a gente tem visto lavouras muito boas. Então a gente tem muito potencial produtivo. E a gente tem esse mercado hoje, a rentabilidade do café, olhando para um cafeicultor, ela está muito boa. Hoje está muito boa. A relação de produto, né, do café para insumos, ela está excelente. Como você, como produtor de 20 anos, acredito que dentro dessa janela não tenha visto essa relação tão boa, né? Tão atrativa. Então é um ponto que o quê? É o momento de fato da gente investir. É o momento de fato da gente acertar. E hoje a cafeicultura, diferente de antigamente, de anos atrás, ela não nos permite errar muito mais. Na verdade, não permite errar nada. Nada. Tem que acertar, né? Bastante. O que a gente considera? Olha, os custos, né, de vários dos insumos, não dos insumos diretos de lavoura, né? Esses aí sempre tem as altas mesmo. Mas fica aquela coisa assim toda, principalmente adubo de solo. Você tem uma flutuação de preço muito grande, porque depende lá da guerra da Rússia com a Ucrânia, porque não sei o que, coisa e tal, Então, quer dizer, os preços acabam que eles ficam oscilando muito. Preço de defensivo não, porque, né, as empresas, né, já vêm com estoque, então sabe fazer ali um certo equilíbrio. Energia. A gente nunca sabe quando a energia vai subir. Combustível, nunca sabe quando o combustível vai subir, né? A mão de obra tem um salário mínimo. Salário mínimo não existe na roça, isso não existe, né? A gente fala isso para as pessoas, muitas vezes as pessoas não acreditam, mas na verdade não existe mais ninguém que você pague um salário mínimo. Um salário mínimo não se vive. Então você não paga, você quer ter um funcionário ali trabalhando bem disposto, né? Então não existe esse salário mínimo na roça. Então, ou seja, são, né, diversas altas. Então, quer dizer, aproveitar esse momento de mercado em que você está, né? Se você fez uma boa gestão, né, nos seus gastos, no seu planejamento, né? Então é a primeira coisa que você tem que fazer, planejar. Bom, em cima do planejamento, é claro que eu estou fazendo um planejamento, tentando fazer um planejamento eficaz, com o menor custo possível,
né? E esse momento de mercado, em que está dando essa alta no café, e nós, produtores, temos que aproveitar. Até para fazer caixa para surpresas. Com toda certeza. Né? Com Porque toda se eu certeza. tiver que fazer, sei lá, uma pré-florada e uma pós-florada, eu ter como fazer isso. Né? Você precisa de se planejar Pensar na pra minha isso. lavoura e falar, opa, sabe, tem que fazer. Ah, tá, eu tenho recurso. Né? Então, ou seja, é tudo encadeado, né? Na verdade é isso, né? Tudo encadeadinho ali que você tem que pensar muito, perder muito sono por conta disso. E o planejamento hoje na cafeicultura, ela é muito necessária. Diferente do que muitos pensam ainda. Acredito que tem muito a evoluir e vamos evoluir diante disso. Vamos falar por um simples insumo, né? Hoje a gente vê o disparar do dólar. Isso não é confortável para ninguém. Não, Empresa nenhuma vai manter num dólar antigo. Como também o defensivo não vai, o fertilizante não vai. São A altas. gente vai viver essas oscilações. Aí eu volto para o produtor. O produtor precisa de quê? Planejamento. Ele precisa de uma tomada de decisão. Eu fechei o meu ciclo de safra, eu preciso de saber o que vai ser o meu investimento no ano. Que é o que a gente já conversou em algumas situações. Você tem que ter o seu planejamento anual para ver qual vai ser de fato o seu investimento. Para de fato tirar o que você tem ali da sua rentabilidade. E esse planejamento, pensando para o ano delicado que a gente está, né, que a gente está vivendo, que vivemos também em 2023, vai ser muito crucial. Ano passado aconteceu muito de quê? Eu procurei tal produto e eu não achei. Não tinha tempo e hora. Assim como as indústrias estão tendo que se planejar, as revendas e cooperativas também estão tendo que se planejar, e o produtor também vai chegar ao momento dele também de se planejar. É uma cadeia, né? Vai ser muito amarrado as coisas. Qualquer coisa que, vamos dizer, não digo que rompa a cadeia, mas que balance, que fragilize ali um pouquinho, o resto da cadeia responde, né? Então hoje está tudo muito enxuto. Será que o Mauro, quando ele quiser o meu Priori Extra e meu Miravis Duo, ele vai ter a tempo e hora? Né? E as janelas são curtas. Então esse é o ponto. Mas eu vou ter que correr todas as cidades para eu encontrar o produto da Syngenta? Às vezes não tem necessidade disso se você tiver um planejamento. O produto vai estar na sua atulha a tempo e hora que de fato o Mauro vai precisar de usar e o produtor vai precisar de usar. Então esse planejamento é importante. Eu não guardo defensivo na tulha, tá? Oh, Tô cômodo. Muito obrigada. Bem, bom, e tarjado ainda que é agrotóxico. Use EPI, defensivo, agrotóxico. Boa correção. Então ele precisa de estar ali. O manejo do Mauro, do produtor Mauro, ele precisa de estar a tempo e hora para ele usar. Para que fale o quê? Eu não deixei de fazer a minha ferrugem porque eu tinha o meu produto dentro de casa. Ô Mirelle, e aqui na nossa região também, além de cercosporiose e a ferrugem, é muito comum também, dependendo da posição de lavoura e tudo, a questão da foma. Sim. Há um risco com essas condições de começar a acontecer a foma, aquela, né, a queima de ponteira e etc., que é um caos total, né, quando você pensa em produtividade, porque você não vai produzir naquele pé ali, né? Excelente ponto, Mauro. Hoje a gente vive o quê? Temperaturas baixas e umidades muito altas. E a gente sai de quê? De uma colheita. As plantas abrem porta de entrada, a gente retira o fruto, já é uma porta de entrada. Sim. Se tiver com a derriçadeira, com a mãozinha ali, vai ferir a folha, é uma outra porta de entrada. Então eu tenho alta umidade e tenho a condição muito favorável para que de fato aquilo ali penetre. Então é o momento crucial para que façamos essa prevenção do complexo foma como um todo. E é uma doença muito agressiva para a nossa cultura. Sim. Ela vai na folha, ela vai no ramo, ela vai na roseta. Então você tem N prejuízos. Eu posso ter prejuízo de uma roseta vazia ali, mas eu posso ter prejuízo do ramo inteiro. Então isso daí tudo tem que ser contabilizado. E ela é muito rápida. 7 dias ela inocula. Muito rápido. O ciclo é muito curto. Que é onde a gente fala o quê? Você já vai fazer uma possível entrada de uma limpeza de ferrugem. Por que não eu já tentar ali fazer um investimento para ter um benefício interessante e já entrar com a minha prevenção de foma? Então esse é o ponto. É a tomada de decisão. A gente não pensar só na florada. A foma na cafeicultura e na região das matas de Minas como um todo, ela não se dá só na florada. Ela se dá durante todo o ano. Que é o que a gente vem vivendo agora. A gente viveu
incidências fortes de bactéria no final do ano passado. Sim, com um resfriamento, né? Fora de hora, dentro do verão, apareceu. Exatamente. Então a gente não engessa com que o Miravis Duo, por exemplo, vai entrar só numa pós-colheita, pré ou pós-florado. Ela vai entrar no momento que, de fato, a condição climática e a porta de entrada para a planta existir, a gente vai fazer a prevenção em cima daquele problema. E é muito agressivo. A foma é muito agressiva e ela entra outros mais ali em conjunto. Então é o quê? É a tomada de decisão de fazer o quê? Compensa, vamos pensar num racional. Hoje, compensa eu fazer só um pós-colheita pensando na fome e esquecer que a minha ferrugem existe? Não, claro que não. Ela está aí, ela está te mostrando, ela está gritando. Ou o contrário, vou fazer só a ferrugem, que é o que ela já está gritando para mim, e vou deixar a minha prevenção de fome para fora. Risco, né? Então, esse é o equilíbrio que a gente, de fato, vai precisar de tomar decisão. E é crucial. A região das matas de Minas, ela tem altas incidências de foma, sim. Inclusive em algumas regiões até mais baixas, que muitos dizem que é só em altitude. E não é, né? Na verdade, não é. A condição climática, abaixo de 22 graus e a umidade alta acima de 65, 70, que é uma condição que a gente está vivendo aqui. Hoje é normal. Hoje você acorda e olha para sua lavoura e ela está úmida. Ela machucada da colheita e ela está úmida. E aí? Exato. Então tá ali pronto para o fungo oportunista entrar. Então é uma decisão que a gente precisa sim de tomar, que pode ser que a gente tenha até nós como profissionais até ter uma contrapartida. Mas essa aplicação de agora ela vai sair muito cara. Mas o que é caro para você? Deixar o seu problema persistir ou você tomar uma decisão para parar ele aqui? Então é o que vai ter que ser mensurado. Saber quanto que eu estaria perdendo ao não fazer, né? Talvez isso até para nós produtores fique até mais claro na medida que, olha, se eu vou deixar de colher, se eu vou... Bom, e lavoura de café a gente sabe também que quando eu faço isso, eu não estou pensando só para 2025, exatamente, né? Eu estou pensando também para 2026. É uma cultura perene. É uma cultura perene, para 2027. Então, quer dizer, o que eu deixaria de estar colhendo? Isso pagaria o meu investimento? Provavelmente sim, né? Essa resposta, quando a gente tem essa assessoria, essa consultoria técnica, ela fica muito clara, né? Se pega o preço do café hoje, qual que vai ser a minha renúncia de produção, o que eu vou deixar de produzir, seja pela ferrugem, pela cercóspora, pela foma, eu consigo quantificar isso. Mesmo se eu, produtor, não conseguir, o meu técnico consegue, né? E aí é conta, papel. Né? Quanto eu vou estar deixando de produzir? Quanto que me custa esses cuidados? Né? Então, e aí você vai tomar a decisão fica mais tranquila. E é muito mais caro você não produzir, porque o seu manejo vai manter ao longo do ano da mesma forma. Da mesma coisa, você não vai deixar de investir. Investir e falar, não, agora eu vou pagar para que eu produza. Exatamente. Então é um ponto pensar a médio prazo, né? Pensar a médio prazo, né? A curto e médio prazo, né? Pensar para a próxima colheita, pensar para daqui a uns anos, pensar na saúde, né? na produtividade, né? Do seu cafezal. Essa tomada de decisão agora é crucial para o produtor. Por mais que ela seja algo que ele não esteja esperando, ela vai ser crucial. Porque todas as folhas feridas com alguma doença, ela vai cair, ela é uma folha perdida. Então é possivelmente menos o ramo que eu tenho, até onde eu quero perder. Exato. Então, assim, é muito claro essa quantificação e essa necessidade. Que nós também, como profissionais, estamos aqui para isso. E conte sempre conosco, né? Para que a gente ajude nesse auxílio, nessa troca de ideias. E não é uma tomada de decisão nosso como Syngenta, é uma tomada de decisão em conjunto. Essa realidade que a gente está falando não é realidade de todo mundo. São climas diferentes, regiões diferentes. A gente tem escutado a mesma realidade e estamos trazendo como forma de informação. Mas a gente não está ditando que isso daqui é realidade de todo mundo. Pode ser que a sua não seja e a minha seja. Né? Mas abre ali um leque de que, opa, eu preciso de olhar um pouquinho mais para isso. Né? Eu preciso de entender desse problema. Eu acho que esse bate-papo, né, eu acho que fica muito de alerta, né, para nós todos, produtores, né, para os consumidores, inclusive, porque quando a gente fala disso tudo, a gente está falando também de qualidade, né, qualidade de grão, qualidade de bebida, né, então, mercado, né, quem está no mercado tem que estar sabendo disso, né, porque quanto que vai estar valendo o café, quanto que está o estoque, como é que vai ser a produção, você vê que isso tudo está interrelacionado,
né? Então, quer dizer, achei muito legal, sabe, Mirelle? Que fica como um alerta mesmo, né? E não um alerta para, depois eu penso nisso, deixa eu acabar a minha colheita. Não tem jeito. Não, eu acho que durante agora que a gente está colhendo, a gente já tem que estar tomando decisões, já tem que estar chamando, né, seu técnico, olha, me dá uma mão, já vai pensando para poder fazer as coisas na hora certa, né? Minimizar aí esses riscos, né, de perda de lavoura. E a hora certa manda tudo no resultado. Manda, é lógico. Produto certo, hora certa, aplicação certa, a gente não tem o erro. Hoje acho que todo mundo entende isso, sabe? Nós, produtores, a gente entende que é muito simples. Se eu deixar de capinar na hora certa, o que vai acontecer? A aplicação do adubo. Se eu deixar de adubar na hora certa, o que vai acontecer? A aplicação de defensiva é a mesma coisa. Mesmo que a gente não guarde, em anos normais a broca ataca mais o mês tal ou o mês tal. Mesmo que a gente não tenha isso na cabeça, mas a gente já tem o entendimento de que é necessário eu ficar atento. Né? É isso que a gente chama de janela. A cada momento no ano, a gente tem um fato possível, né? E geralmente, quando a gente está tratando do café, os fatos nunca são favoráveis, a não ser chuva. Mesmo assim, às vezes não é. Só a colheita que é favorável, né? O resto são fatos que a gente vai ter que empenhar esforço mental, esforço técnico, dinheiro, ou seja, né? Mas temos que ficar atento. Café é isso. E o café hoje não aceita que a gente seja calendarizado mais. Não. Quando que falaríamos que estaríamos aí em plena safra? Exato. Em junho, né? Aqui, há pouco tempo atrás, a gente preparava uma área para plantio no mês de setembro, deixava tudo prontinho, porque no início de outubro a gente já teria chuvas mais firmes, meados de outubro você já podia entrar com seu plantio. Hoje chega dezembro, muitas vezes a gente não planta, porque Exatamente. Não tivemos condição para isso, né? Então é isso, não dá mais para ter calendário certinho, aquele que você bota na parede e fala, bom, agora vai acontecer isso aqui. Isso não existe mais, né? Então a coisa está bagunçada. Por isso que a gente está falando disso hoje. Como a gente raciocina, como a gente tem tecnologias, como a gente tem conhecimento, seja nosso, né, do aprendizado ali, seja de quem nos dá assistência técnica, né? Seja da empresa, né? Que é o fabricante, eles têm, vocês, né? Têm essas informações, né? Não é ninguém acreditar, isso é balela, tá querendo vender, também já acabou esse raciocínio, quem pensa dessa forma, eu acho que é tolo, né? Você compra se você quiser, mas a informação tá ali, o produto tá ali, né? A gente está entregando que existe a informação, que existe, né? Então, fica esse alerta, né? Eu acho que vai ser mais um ano de desafios. Muito. Não é verdade? E o vizinho não necessariamente é igual ao meu. Então, a tomada de decisão vai ser de cada um. Cada produtor vai ter uma tomada de decisão possivelmente diferente. Para o momento dele e para a realidade dele. Que a gente foge, de fato, do calendário. A gente não vai conseguir calendarizar. Não, vai ter que cada um cuidar da sua lavoura. Cada um cuidar da sua lavoura. Às vezes vai muito além. Daquele talhão hoje, daquele talhão mês que vem. É por aí. A gente vai ter que diminuir essa escala. Né? Dentro da sua própria área, você pode ter diversos tratamentos. Você tem que estar atento. Pode ser que você faça uma limpeza de ferrugem em um talhão seu e o outro não tenha necessidade. O outro não tem. Às vezes é uma variedade mais resistente à ferrugem, você não precisa estar colocando aquele produto ou naquela dosagem ou todos os produtos. Para isso é que vale a informação. Né? Ainda mais matas de Minas, né? A gente não enche a boca para falar que numa mesma propriedade você produz 300 tipos de café diferentes. Exatamente. Então tudo está relacionado, né? Mirelle, queria te agradecer, muito obrigado por todas essas informações, por esse alerta, né, de estar nos trazendo aqui, olha, senhores produtores, está na hora de preocupar. Não é bom ouvir isso não, né? Mas assim, vale o alerta, vale mesmo, né? Eu acho que essa continuidade, né, de trabalho, a gente buscando eficiência na produtividade, eficiência na qualidade dos nossos produtos, custos, né, rentabilidade, um alerta desse é fundamental para os nossos negócios. Então, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo ao programa. Gostaram, curtiram, deu like, se não estão inscritos, inscreva-se, o nosso endereço de Instagram mais uma vez está aí, né? Dê sugestões para os temas que a gente pode abordar aqui no nosso programa e muito obrigado a todos. Mirelle, você quer despedir dessa turma aí?
Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E, de fato, né, o objetivo aqui hoje não é só enquanto comercialização de produto. É, de fato, mais informativo mesmo. Nós, como profissionais da região das Matas de Minas, queremos ver a Matas de Minas crescendo realmente em produtividade, em visibilidade. Então, o objetivo é o quê? Que façamos bons tratos e que entregamos bons resultados. E a Syngenta está disponível aqui para que a gente troque ideias sempre que precisarem. Muito obrigado.